Como vai? Tudo bem? Este é o nosso primeiro encontro de oratória jurídica. A oratória jurídica e a linguagem jurídica caminham para e passo, caminham juntas. Não há como você desenvolver uma boa oratória, como também você dificilmente teria uma boa linguagem jurídica se as duas coisas não caminhassem juntas. Quando você fala, quando você se expressa, isso é linguagem e isso é oratória. A oratória se manifestará sempre que você conversa com alguém, sempre que você dialoga com alguém, sempre que você debate com alguém, sempre que você confronta alguém em um debate, e eu não estou falando em briga, em discussão, porque o que acontece dentro de um tribunal é o que acontece fora, no dia a dia da nossa vida. Quando você, casado, homem casado, discute com sua esposa acerca de como é que vocês vão criar os seus filhos, aquilo ali é uma troca de ideias, às vezes fica um pouco acalorada. Quando você bate no carro de alguém no trânsito, e ali você desce do carro, a outra pessoa também, começa um debate, uma discussão, o que há entre você e a outra pessoa? Uma troca de ideias, uma troca de informações, uma argumentação, você puxa para o seu lado a sardinha, você puxa para a sua lata, o outro faz a mesma coisa, enquanto vocês estão se digladiando, enquanto vocês estão se debatendo, em algum momento esse conflito vai terminar em uma troca de ideias mais amena, mais tranquila, de maneira que vocês possam entrar em um acordo. O que é um acordo, se nada mais, nada menos do que duas pessoas que estão em litígio, estão em conflito, de repente, por alguma razão, resolvem acertar as arestas, aparar as arestas, acertar as pontas, não é? Então, seja muito bem-vindo. Este é o nosso primeiro encontro de oratória jurídica ou simplesmente linguagem, conversa, diálogo, tanto jurídico quanto não jurídico. Muito bem, vamos entrar num assunto que é extremamente importante. Você deve estar se perguntando do outro lado. Professor Freire, existe de fato uma oratória tipicamente jurídica e outra que não é? Eu vou esclarecer isso para você. Existe um ambiente, não é, que nós chamamos de ambiente jurídico, em que a linguagem jurídica deve prevalecer. Que ambiente é esse? Esse é o ambiente de um tribunal. Você não vai, dentro de um tribunal, conversar como se você estivesse conversando com alguém no dia a dia. Um bate-papo informal, uma troca de ideias informal em que você chama o seu amigo pelo primeiro nome ou pelo apelido. Ou seja, você está em um ambiente extremamente formal, em que você, na condição de advogado, de promotor, de juiz, ou de uma testemunha, ou mesmo de um amicus curiae, ou seja, você está em um ambiente que precisa, por natureza, ser extremamente cauteloso. As palavras precisam ser colocadas numa linha argumentativa que busca convencer as partes que ali estão de que aquilo que você está propondo é correto, é aceitável, é de boa índole, é de boa fé, é algo que, se não for aceito, se não for aceitado, se não for recebido, recepcionado por aquele juízo, por aquele tribunal, uma das partes, que supostamente é o réu, é o seu cliente, pode ser severamente prejudicado. Então, como é que você consegue convencer alguém? É no tapa? É na pancada? É no xingamento? De jeito nenhum. Você convence com argumentos. E como é que você argumenta? Elevando o tom da voz até que o outro se sinta extremamente desrespeitado? Ou simplesmente falando como se você fosse uma pessoa tão tímida a ponto de parecer ter medo do outro? Percebeu que o ambiente da oratória jurídica, o ambiente da linguagem jurídica, ele é um ambiente muito ameno, ele é um ambiente ele é propenso a uma linguagem não vulgar, não coloquial, ok? Muito bem, então vamos começar por um ponto que é extremamente importante. Ô professor, se eu estiver diante de um juiz que eu não gosto, como é que eu o trato? Se eu estiver diante de um promotor que eu sei que naquele momento, para tentar incriminar o meu cliente, por qualquer razão ele está falando uma mentira, que eu sei que é mentira, o que eu faço? Meus amigos, a coisa mais bonita que existe é a capacidade que o ser humano desenvolveu de dialogar com outro que tem um pensamento completamente contrário ao seu e tentar usar uma linha de argumentação que convença aquela pessoa. Muito bem, vamos pegar aqui uma obra já bastante antiga, foi escrita no século I a.C. O título dessa obra é De Oratore. Essa obra foi escrita por ninguém menos que Cícero. Cícero é considerado por muitos, talvez, um dos maiores oradores que o mundo já conheceu. Então, o nosso curso tem como padrinho, tem como patrono, tem como grande mestre este homem que, de alguma forma, deixou um legado que influenciou todos que vieram depois dele. Absolutamente todos.
de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, a Rui Barbosa, todos, sem exceção, foram influenciados por esse homem. Contemporâneo de Cícero, viveu um homem chamado Quintiliano. Ele escreveu um livro, a obra, digamos assim, esses homens todos têm aquela obra que você entende como sendo a obra-prima, né? De Oratore é, para nós, do direito, a obra-prima de Cícero, ok? É como se ele nos pegasse e fosse nos moldando, ele fosse limpando a superfície até que nós nos tornássemos algo melhor. Isso é o que Cícero fazia com a gente. Quintiliano, na sua obra Institutio Oratoria, ele nos ensina a arte da retórica. Muito bem. O que é a arte da retórica, professor Freire? Qual é a diferença entre oratória e retórica? A oratória, ela se diferencia da retórica basicamente no seguinte quesito. A oratória não tem como objetivo, a boa oratória não tem como objetivo convencer você de alguma coisa. Não é o objetivo de um grande orador que você seja convencido de algo. É o objetivo do retórico convencer você de alguma coisa. Quer dizer, professor Freire, que agora eu estou entendendo a diferença. Se eu quero apenas me expressar bem, se eu quero fazer com que as pessoas me admirem porque eu falo corretamente, eu uso as palavras da forma mais adequada, se eu tenho esse objetivo, eu sou então um bom orador. Agora, se o meu objetivo não é apenas falar bonito, falar de forma elegante, falar de maneira pausada, se o meu objetivo é convencer alguém, é convencer de que o meu argumento é o mais acertado, aí eu estou na linha de Quintiliano. Aí eu preciso me tornar um ótimo retórico. A retórica, meus amigos, é uma mistura da boa oratória com o poder da argumentação, com o objetivo de convencer alguém de alguma coisa. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto que eu particularmente acredito ser de extrema importância. Que assunto é esse? Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, a pior linha que você pode seguir é a linha do confronto. Quanto mais você confronta alguém, pior fica. Existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, o que ele nos explica? Muitos pronunciam como Carnegie, ok? Caso você queira fazer uma pesquisa, é Dale Carnegie, Dale Carnegie. O que ele nos ensina neste livro? Que todo ser humano é igual ao outro no sentido de que você só gosta de falar de si mesmo. Você encontra alguém que adora falar de futebol, ele só vai falar de futebol. Você encontra alguém que adora falar de política, ele só vai falar de política. Você encontra alguém que só gosta de falar de direito, ele só vai falar de direito, leis, jurisprudência e assim por diante. Você encontra alguém, uma mulher, que tem filhos e adora os seus filhos e sua família, ela só vai falar dos seus filhos e da sua família. Você encontra um homem que é apaixonado por sua esposa e por seus filhos, ele só vai falar da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Percebeu como funciona o jogo? E o que Cícero e Quintiliano têm a ver com isso? Eles nos ensinam, da mesma forma que Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eles nos ensinam que se você tiver como orador uma ótima estratégia, o que você vai fazer? Você está diante de um tribunal, evite falar sobre um assunto que não seja de interesse daquele público. Se você parte para cima do promotor com grosserias e xingamentos, pode ser que você não convença o promotor a passar para o seu lado na crença que você tem, mas pode ser que você convença o tribunal do júri a ficar contrário a você. Eu participei de um tribunal do júri recentemente, como eu estava assistindo a uma discussão se aquele réu deveria ou não ser condenado. E eu estava ali na plateia observando. E antes de o juiz proferir a sua decisão, eu já sabia que o promotor, naquele caso, havia perdido a causa. Vou explicar para vocês por quê. Estava aqui a advogada de defesa. O réu era um senhor que estava sendo acusado de ter cometido um homicídio em uma cidade fora de Brasília. Do outro lado estava o promotor. E o promotor, naquele momento, no afã de condenar aquele senhor de qualquer maneira, era o papel do promotor, ele estava fazendo o trabalho dele, ele disse algo que foi imediatamente refutado pela advogada de defesa. A advogada, com todo respeito, levantou-se e falou: Excelência, o promotor está falando algo a respeito do qual ele não tem conhecimento nenhum. Ele não pode afirmar que este cidadão enfiou a faca no peito do outro por 3, 4, 5 centímetros, sabendo que aquela forma de enfiar a faca levaria aquele cidadão a óbito. Ela questionou, alegando que ele não era médico, ele não era especialista nesse tipo de assunto, portanto ele não poderia afirmar isso. Ah, tudo bem. O promotor poderia ter se saído de uma maneira muito tranquila, apenas alegando: tudo bem, excelência, eu retiro o que eu disse,
Eu não quis dizer dessa forma, vou reformular a minha colocação. Mas o que é que ele fez naquele momento? Ele partiu para cima da advogada de defesa, dizendo que ela estava sendo irresponsável, leviana, por afirmar alguma coisa daquela forma. E no momento em que ele começou a agir desta maneira e falar desta forma, eu olhei imediatamente para o corpo de jurados, que estava à minha direita, e fui olhando e avaliando como é que as pessoas estavam se comportando, porque o olhar diz muito, né? Como é que elas estavam se comportando com a fala daquele promotor. E naquele momento eu percebi que as pessoas acharam a fala do promotor extremamente grosseira e pesada. E eu sabia que ele tinha perdido. E aí, alguns minutos se passaram, a advogada de defesa veio, e ela foi tão inteligente, foi tão esperta, que no momento em que ela começou a falar, ela voltou ao assunto que havia construído todo aquele conflito há poucos minutos, e ela pediu desculpas ao promotor. Ela falou, excelência, realmente eu quero pedir desculpas ao promotor, pode ser que eu tenha sido um pouco dura na minha colocação, mas realmente eu fui dura, mas não fui irresponsável, eu não fui leviana. Então eu peço desculpas a ele. No momento em que ela pediu desculpas, mesmo não tendo sido nem dura e nem leviana, ela ganhou a causa. Então, meus amigos, se você está neste momento me ouvindo, este tipo de assunto com o qual você vai trabalhar aqui comigo não tem absolutamente nada a ver só com a vida de um advogado. Diversos maridos perdem as suas esposas por não saber dialogar. Diversas esposas perdem seus maridos por não saber dialogar. Pais agridem os seus filhos por não saberem dialogar. Então, este curso de oratória não é um curso para advogados. Ele é um curso para qualquer pessoa que queira utilizar-se da palavra falada como uma ferramenta para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu conto com você no próximo bloco, pois esse foi apenas a introdução. Muito obrigado.